Eu vou mandar outra. Eu vou mandar outra. Esse negócio aqui não tô vendo. Dá para ver. Dá para ver. Dá para ver. Deixa eu desligar aqui bem. Deixa eu desligar. Desligar bem. Vou morar no Guimar, pode ser. Tem que filmar, né? Comentários só. Eu não carregar e bota lá. Vai ser bem? Tô, que tá. É bom desligar a luz? Não, fica bom assim. Vocês estão com o time ligado aí? Ah, beleza aí. Tá ligado? Não. Tô. Tá. Dá para desligar só ver se melhor, né? Melhor. Isso aqui fica bom, né? Fica bom. É mais relacionado, tudo bem. Tudo certo, então, Catarina, tudo de bom. Pode tudo. Vou pegar o vizinho todo. Bom, gente, boa tarde. O relatório que eu vou apresentar para vocês é bem parecido com o de Bruno. Entretanto, o meu foi de 2018. Ele foi apresentado em 2018 e o que Bruno acabou de apresentar para a gente foi em 2021. Então, esse relatório, ele apresenta sobre o aquecimento global de 1,5 graus, né? É um relatório especial do painel intergovernamental sobre as mudanças climáticas, o IPCC, sobre os impactos do aquecimento global de 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais e respectivas trajetórias de emissão de gases de efeito estufa no contexto do fortalecimento da resposta global à ameaça da mudança do clima, do desenvolvimento sustentável e dos esforços para erradicar a pobreza. Então, esse relatório é uma resposta ao convite ao painel intergovernamental sobre as mudanças climáticas, doravante referido nesse texto pela sigla IPCC, para apresentar um relatório especial no ano de 2018 sobre os impactos do aquecimento global de 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais e respectivas trajetórias de emissão de gases de efeito estufa, conforme decisão da 21ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima para a Nação do Acordo de Paris. O IPCC ele aceitou esse convite em abril de 2016, decidiu elaborar esse relatório especial no contexto do fortalecimento da resposta global à ameaça da mudança do clima, do desenvolvimento sustentável e dos esforços para erradicar. Ele apresenta as principais conclusões com base na avaliação da literatura científica, técnica e socioeconômica disponível. O primeiro item que eles apresentam é o entender o aquecimento global de 1,5 graus. Então, eles estimam que as atividades humanas, como a gente já vem sabendo aí, ela vem causando emissões de efeitos de estufa, né? E vem causando aí esse aumento de 1 grau de aquecimento global, com uma variação provável de 0,8 a 1,2 graus. É provável que o aquecimento global ele atinja 1,5 graus entre os anos 2030 e 2052, caso essas ações continuem sendo executadas e pode ocasionar um aumento aí no ritmo atual. A temperatura média global observada na superfície para a década de 2006 a 2015 foi de 0,87, provavelmente entre 0,76 e 0,99, mais alta que a média registrada no período de 1850 e 1900. Então, esses são alguns pontos apresentados com relação
ao entendimento desse aquecimento global. Atualmente, o aquecimento global antrópico estimado ele vem aumentando em 0,2 graus, provavelmente uma variação de 0,1 e 0,3 graus por década, devido às emissões passadas e atuais. E aí a gente vem e lembra, né, da palestra do professor Luciano Jatobá, que a gente só pode conhecer, né, o presente, a gente vendo, lembrando, né, e recapitulando aí as ações do passado. Então, em relação às emissões passadas e também as atuais, elas vêm modificando e aumentando a cada década em torno de 0,2 graus na temperatura. O aquecimento geralmente é maior na superfície terrestre do que nos oceanos. O aquecimento causado por emissões antrópicas desde o período pré-industrial até o presente persistirá por séculos e milênios e continuará causando mudanças a longo prazo no sistema climático, por aumento dos níveis dos oceanos, por impactos associados, mas é improvável que apenas essas emissões isoladamente causarão um crescimento global de 1,5 graus. Então, não somente, né, as ações antrópicas vão justificar esse aquecimento de 1,5 graus, mas, somando-se essas ações antrópicas, a gente pode ter esse aquecimento global de 1,5 graus. B. Riscos futuros relacionados ao clima dependerão do ritmo, pico e duração desse aquecimento. Alguns impactos eles podem ser duradouros ou irreversíveis, tais como as perdas de alguns ecossistemas. Então, a depender, né, da duração que vem causando esse aumento de temperatura, possa ser que a gente tenha, né, situações irreversíveis com relação à questão da mudança climática e desse aumento de temperatura no período, né? E se forem feitas ações para tentar amenizar, para tentar diminuir ou reverter, a depender da situação ou ecossistemas, a gente consegue, né, reverter. Mas alguns ecossistemas, por exemplo, ele já diz no relatório que eles já foram extintos por conta desse aumento de temperatura. Aqui ele mostra. Olha o gráfico está bem estendendo. Tá bom. Professor, eu estou na aqui, não vou não, né? Não consigo ler o gráfico também. Não, porque eles não deixam você na bicicleta, que é pequenininho mesmo. Não tem, é bem pequenininho, ó. Aqui tá grande, tá mal do jeito, deixa ele bem. Se a resposta para a emissão antrópica e as trajetórias. Então, ele mostra aqui, né, aquecimento antrópico estimado. Isso ele coloca aqui até 2017. Então, estima-se nesse aumento da temperatura, as temperaturas entre 1 e 1,5 graus, né, pelas ações antrópicas. Então, aí tem aqui o limite aqui de estimado, né? É o ano de 2017. Nessa época que ele apresenta reduções de CO2, uma probabilidade maior de limitação do aquecimento, ou seja, se começarem a tentar diminuir esse aquecimento, né, ou seja, diminuir a questão de emissão de efeito estufa, de degradação de meio ambiente, né, que vai levar a esse aquecimento. Então, se a gente conseguir diminuir essas ações, a gente vai conseguir, durante o período, né, a gente tem a probabilidade maior de limitar esse aquecimento, ou seja, ao invés de chegar a 1,5 ou ultrapassar o 1,5 grau, ele vai começar, num certo período, a diminuir. Mas se as ações continuarem, né, de degradação, de emissão de efeito estufa, aí a gente vai ter uma menor probabilidade, que já é essa outra linha aqui, né, arroxeada. Então, menor probabilidade de se limitar esse aquecimento em 1,5 graus. Então, a gente vai chegar a atingir aí até os 2 graus de aumento de temperatura.
Então, isso aqui a gente tem, né? Um limite com relação à sanção de trocas de 2017 e seguindo aqui de 2020 a 2027. Aí embaixo do vento, aí embaixo do vento. Quem vai estar por lá? Nossos descendentes. Pior. No item B do relatório, Tudo reclamando da gente. Deixar nosso planeta destruído. De matou tudo. Vai estudar na agronomia, passar fora da floresta. cada um fazendo um pouquinho, né? A gente chegar. Então, no item B desse relatório, com relação às mudanças climáticas projetadas e os impactos potenciais dos riscos associados, os modelos climáticos projetam diferenças que incluem aumentos em temperatura média na maioria das regiões terrestres e oceânicas, nos extremos de calor na maioria das regiões habitadas, na ocorrência de chuva intensa em diversas regiões, na probabilidade de seca e déficit de chuvas em algumas regiões. Então, com relação ao índice de chuva, a gente sabe que a probabilidade maior são nas áreas costeiras, né? Principalmente pela questão de oceano, né? Derretimento que a gente vai ver aí da questão do gelo, né? Polar, principalmente no Ártico. Então, acaba elevando, aumentando essa ocorrência de chuva em algumas regiões, principalmente as costeiras. Já nas regiões, né, mais centrais, né, em relação ao território, a gente tem a probabilidade aí de secas e déficits de chuvas, né, em algumas regiões. Quanto mais afastada da região costeira, maior a probabilidade de ter, né, esses déficits em termos de chuva. Projetos que entendem os impactos sobre a biodiversidade e ecossistemas, incluindo perda e extinção de espécies, sejam menores com o aquecimento global de 1,5 graus do que com o aquecimento de 2 graus. Então, esse relatório também ele faz sempre uma comparação nesses impactos com relação ao aumento da temperatura em 1,5 graus e o aumento da temperatura em 2 graus. Né? Isso tudo dependendo também da quantidade, né, de emissão, principalmente dos gases de efeito estufa. Tá. 5.000 espécies estudadas, projeta-se que 6% de espécies, 8% de plantas e 4% de vertebrados percam metade de sua amplitude geográfica determinada pelo clima, com um aquecimento de 1,5 graus, quando ele é comparado com 18% de insetos, 16% de plantas e 8% de vertebrados, se caso o aquecimento chegue a 2 graus. Então, o prejuízo no aumento de 2 graus na temperatura é muito maior, né, comparado ao aquecimento de 1,5 graus. Eu queria dizer que a questão da Juazeiro aprova. Área dos egípcios. Os impactos associados a outros riscos relacionados à biodiversidade, como incêndios florestais e a disseminação de espécies invasoras, elas são menores a 1,5 graus quando comparado a 2 graus. Detalhe, né? A fala de Bruno mostra que a questão da contextualização local. Ele está sempre fazendo dentro da sociedade. Então, vocês procurem trazer. Ele fala para a questão da isso aqui hoje não é, professor. Desculpa interromper sua fala. Não é uma questão, né, do que muda de... Desculpa. Espécies invasoras. A disseminação de espécies invasoras é não, esse é o forte Deus da fala, do discurso, dessa disciplina, é trazer tudo. É porque isso eu aprendi a vocês. Eu aprendi dando aula para um aluno, pensei da aula, eu fiquei defendido, para me recordar da... Mas depois tem outra história, deixa eu terminar. Eu só quero que quem vem apresentar, siga trazer um pouquinho mais para aqui. Eu gostei dessa sua fala lá de Mandaré, e Recife,
do projeto de arborização, tudo isso vai tornando um seminário próximo, né? Se você tiver experiência na sua área veterinária e tal, é importante. Pode continuar. A biologia deve ter mais rico nessas informações, viu, professor? Por favor. Então, projeta-se que a limitação do aquecimento global a 1,5 graus, comparado a 2 graus, reduz o aumento da temperatura dos oceanos, bem como os aumentos associados à acidez dos oceanos e diminuição dos níveis de oxigênio dos oceanos, que já foi falada aqui a questão da mudança dos corais, né? Diminuição em algumas áreas da presença dos corais. Consequentemente, projeta-se que a limitação do aquecimento global a 1,5 graus, ele reduz os riscos à biodiversidade marinha, à pesca e aos ecossistemas e suas funções e serviços aos humanos. E não tem nada a ver com a biodiversidade assim. Aí, quando a gente pensa na área, aqui a gente tem a questão da função e serviço aos humanos na área da pecuária, né? Ou na área agrícola. Então, a gente vai ter prejuízo aí em questão de produção. Então, em algumas áreas a gente já não vai conseguir ter produção de algumas espécies, né, de forrageira, por conta da questão da diminuição, né? Porque cada forrageira vai ter a sua exigência aí. Então, se a gente tem esse aumento de temperatura, diminui principalmente a presença, né, a quantidade de água, de reserva hídrica do subsolo, aí a gente vai começar a ter problema também na questão de plantios, né? Vai ter que fazer mais pesquisas para poder descobrir, por exemplo, né, um milho que sobreviva, que consiga produzir em áreas mais áridas, né, mais secas, e para a gente conseguir produzir também a questão de pecuária, vai tudo depender também dessa parte agrícola. Então, isso aqui vai interferir, né, na função e no serviço, principalmente a questão aos humanos. Projetos de riscos relacionados ao clima para a saúde, meio de subsistência, segurança alimentar, abastecimento de água, segurança humana e crescimento econômico, aumentem com o aquecimento global de 1,5 e aumentem ainda mais com o de 2,5. Então, com relação à saúde, a gente tem, né, como foi falado no slide anterior, a questão de aumento de pragas, né, de insetos invasores, de doenças também, que podem vir a aumentar por conta da temperatura. Aumento de temperatura vai permitir algumas doenças se proliferarem mais rápido. Questão de segurança alimentar. Então, se a gente tem déficit hídrico, se a gente aumenta a temperatura ambiente, a gente vai ter dificuldade de produzir algum alimento. Então, isso vai causar insegurança alimentar, né, na população local da região, esteja sendo afetada, né? Abastecimento de água, segurança humana e a questão do crescimento também econômico. A maioria das necessidades de adaptação serão menores em um cenário de aquecimento global de 1,5 a 2 graus, né? Às vezes a gente pensa assim, 0,5 graus a mais, mas isso aí, né, a cada década, a cada período estudado de 30 anos ou mais, isso vai fazer diferença, porque a gente sabe, principalmente na questão de produção, né, agrícola, isso faz uma diferença muito grande na prática, né? Os impactos evitados da mudança do clima sobre o desenvolvimento sustentável, a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades seriam maiores se o aquecimento global for limitado a 1,5 graus ao invés de 2 graus. Nessa imagem, né, ele mostra motivos de preocupação com relação, né, ao nível de aquecimento global, como é que ele afeta os impactos e os riscos associados a esses motivos de preocupação, e aos sistemas naturais planejados e humanos selecionados. No caso aqui, ele mostra, né, alguns motivos de preocupação. Então, aqui temos sistemas hídricos e ameaçados, eventos climáticos extremos, distribuição de impactos globais agregados, eventos singulares em larga escala. Então, a gente sabe que, se a gente for comparar, por exemplo, um ecossistema, né, local,
em um ecossistema muito maior, uma área muito maior. Os locais menores, né, e únicos, eles são muito mais ameaçados. A probabilidade de extinção é muito maior nesses ecossistemas que são únicos do que no ecossistema mais amplo. E aqui, com relação a esse motivo de preocupação, eles apresentam os riscos, né, que variam de detectável ao moderado, ao alto e muito alto. Então, com a questão dos sistemas, né, únicos que são os mais ameaçados, o risco, se a temperatura se elevar a 2 graus, ele é um risco muito alto. Com relação a esses motivos de preocupação, né, são riscos de moderado ao risco alto. Com relação aos impactos e riscos aos sistemas naturais, manejáveis e humanos selecionados, aí aqui ele fala dos corais de água quente, os mangues, pesca em pequena escala, em baixa latitude, a região do Ártico, ecossistemas terrestres, enchentes costeiras, enchentes fluviais, rendimento agrícola, turismo, morbidade e mortalidade relacionadas ao calor. Então, aqui ele apresenta, para cada item desse, ele apresenta a questão dos riscos, né? Não detectar, moderado, que é essa coloração amarela, alto e muito alto. Isso aqui varia de grau de zero, né? Aumento de temperatura de 0 até 2 graus de aumento de temperatura. No item C desse relatório, ele apresenta sobre as trajetórias de emissão e sistemas de transição consistentes com aquecimento global de 1,5 graus. Ou seja, limitar o aquecimento global requer limitar o total cumulativo de emissões antrópicas globais de CO2. No item D do relatório, fortalecer a resposta global no contexto do desenvolvimento sustentável e dos esforços para erradicar a pobreza, cita-se que evitar a dependência na futura implementação na escala da redução de dióxido de carbono só pode ser alcançada se as emissões globais começarem a diminuir bem antes de 2030. As trajetórias que limitam o aquecimento global a 1,5 graus limitado mostram claramente reduções de emissões até 2030. Os impactos evitados na mudança do clima, sobre o desenvolvimento sustentável, a erradicação da pobreza e a redução da desigualdade seriam maiores se o aquecimento global for limitado a 1,5 em vez de 2 graus. É isso. Obrigada. Professora Catarina. Estudante. Gostaria, por favor, de tirar a foto. Bota ali na... Aqui, mas vamos deixar aí a... não comente desse não, que esse aí eu estudei Lili e não... Foi mesmo, Catarina? Não entendi. Tentei. Viu esse over não sei o que lá, over não sei o que lá. Ficou claro. Ficou direitinho ela. Mas eu fiquei na dúvida, assim, com dúvidas melhor. Eu li, reli. Na dúvida não arrisque, né? Teve outro que eu tentei botar, tá? Teve jeito. Eu sinto que você não tem aquela visão ainda, né, dessas questões, né, que você está ainda amadurecendo, né? Impacto na sua profissão, né? Na verdade, eu tenho informações que sim, mas como no início, né? Como desde o início eu imaginei que era só a gente apresentar o relatório em si e a gente discutir o que fosse aparecendo, por isso que eu não pensei, né, em contextualizar como o Bruno foi contextualizando. Aí eu não, o forte do trabalho dele foi isso. Isso aí é contexto da veterinária, né? As vivências dele aqui, né? Que tem mais.
advogado trazer outras pessoas. Não, mas o que eu tô lembrando é o olhar que ela tem. Agora tá mais apurado, com certeza. Ela vai entender que Sim, sim. isso tem um impacto local. Não é lá, vamos dizer assim, no Ártico, não. Ela vai acontecer com você. Não, isso aí tem, né? No dia a dia a gente sabe que tem, que vem mudando, né? Inclusive a questão das culturas, como eu falei na parte agrícola, a gente sabe que tem culturas que a gente não consegue mais produzir, por conta justamente de aumento de temperatura. Não só a temperatura, né? Em grau, durante o tempo. Outra pergunta que eu queria que você fizesse. Posso perguntar? Você falando em pessoas também, eu lembrei da passada, né? A pessoa falou que a gente tem que cuidar do ambiente, tem que cuidar da gente. Nossa, assim, quando deixa o meio ambiente, tem que estar a nosso serviço, não a nosso serviço no sentido de degradar, mas no sentido de que nós fazemos parte do meio ambiente, Sim. né? A questão ambiental, porque muitas vezes o sistema capitalista nos coloca de fora, como se o meio ambiente fosse uma coisa e a gente fosse outra. E nessa visão romântica de que o meio ambiente é separado do homem, né? Vem a questão das modas. Ah, está na moda reciclar, está na moda fazer isso. Me lembra aí, falando, eu nem comentei, mas teve um tempo que eu fiz um